Questão 31. É correto afirmar que, na tira, foi empregada em sentido figurado a expressão. Vamos lá, bora ver. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego. Então, vamos por partes. Olha, indicador de desemprego, ele é um termo literal até então. Indicador de desemprego é um termo literal que serve para apontar a quantidade de pessoas que estão sendo demitidas durante um determinado período. Só que aí, o que que rola? A questão misturou indicador de desemprego, que é uma espécie de dado estatístico, com o indicador, o dedo indicador. Então, quando ela fala que esse deve ser o tal indicador de desemprego, ela misturou o sentido literal com figurado, indicador que está no sentido figurado. Então, isso significa o quê? Que vão para a rua no segundo quadro para indicar os operários são demitidos. Então, aqui, ó, letra D. É correto afirmar que na tira foi empregado em sentido figurado a expressão vão para a rua, no segundo quadrinho. Então, aqui, ó, um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua, no segundo quadro, para indicar que os operários são demitidos. Então, aqui está no sentido figurado. Por que está no sentido figurado? Porque ela usou esse indicador aqui para falar que é o indicador de desemprego. Entendeu? Indicador de desemprego é um dado, mas ela usou o indicador em sentido metafórico, tá bom? E já que estamos falando de figura de linguagem, você tem que entender isso aqui, ó. A figura de linguagem, ela está no campo da conotação. Então aqui, ó. Você tem que entender o que que é denotação e entender o que é conotação. Denotação é o sentido real. Sentido, vou chamar de sentido literal. Literal. Denotação lembra de dicionário. É aquilo que está no dicionário. E conotação? Conotação é o sentido figurado. Figurado. Então, é aqui na conotação que surgem as figuras de linguagem. Igual aqui, por exemplo, nós temos uma metáfora, uma comparação implícita. Ela comparou o indicador com o indicador de desemprego. Então, aqui nós temos o campo das figuras de linguagem. Aprende isso aí, ninguém te segura nas provas. Questão 32. Assinale a opção que apresenta a frase que documenta a linguagem figurada. Serviço sem pagamento é castigo? Não. Aqui nós temos a linguagem literal, sentido denotativo. Nosso objetivo é dominar o mundo, como a Microsoft também. Sentido literal. Nós temos... Aliás, deixa essa questão aqui, que eu acho que aqui vai ter uma figura de linguagem, a comparação. Vamos ver as demais. Pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro em excesso, também sentido literal. Um povo só deixa de guiar quando apontam para o futuro, sentido literal. O homem esquece mais facilmente a morte do pai que a perda do patrimônio, sentido literal. Vai ser a resposta aqui, letra B mesmo. Por quê? Aqui nós temos uma figura de linguagem que é a comparação, tá bom? Comparação. Cuidado, porque a banca vai tentar te confundir entre comparação versus metáfora versus catacrese. A banca vai querer te confundir entre esses três itens aqui. Comparação, metáfora e catacrese. Vamos diferenciar cada uma? Se eu falo assim, olha, João é como seu pai. Nós temos aqui uma comparação. Uma comparação. Se eu virar e falar assim, olha, João é
seu pai. Eu retirei o como, né? Retirei o elemento explícito que dá a ideia de comparação. Então, nós já temos aqui uma metáfora. O que é uma metáfora? Metáfora. É uma comparação implícita. E se eu virar e falar assim, olha, a perna da cadeira quebrou. A perna da cadeira quebrou. O que nós temos aqui? Uma catacrese. Catacrese. O que é uma catacrese? É uma metáfora desgastada. Então, essas três figuras de linguagem aqui, ó, comparação, metáfora e catacrese, elas são irmãs. Elas são muito próximas uma da outra. Se eu retirar o termo comparativo aqui, a comparação virou uma metáfora. Se eu falar assim, olha, João é igual ao seu pai, João é como o seu pai, João é tal qual seu pai, nós temos comparação. Mas se eu retiro esses termos comparativos aí, nós criaremos uma metáfora. João é seu pai, tá bom? Se eu falar assim, nossa, hoje eu estou igual ao sol, temos uma comparação. Se eu virar e falar assim, hoje eu sou o sol, temos uma metáfora. E a tal da catacrese? O que é uma catacrese? A catacrese ela é chamada também de metáfora desgastada. Falta uma palavra para determinado contexto e nós vamos pegar um termo parecido, um termo comparativo e utilizar para aquele contexto. Por exemplo, isso aqui que sustenta nosso corpo, esses membros, são chamados de pernas. Beleza? Cadeira não tem perna, mas não tem um nome para colocar naquilo. Alguém virou e falou, isso é igual ao ser humano, serve para sustentar as pernas do ser humano. Então, passaram a chamar isso de perna da cadeira. Serve também para o dente do alho, que parece com o dente de uma pessoa, por exemplo. Asa da xícara, bico do bule. Então, catacrese é uma metáfora desgastada. Falta uma palavra para aquele contexto e nós vamos usar uma parecida para preencher aquela lacuna, aquele vago. Tá bem? Então, existe uma música, vou indicar para você, é uma moda de viola. O nome dela é Falou e Disse. Quem canta ela é Daniel. Ela é feita só de catacreses. Depois dá uma escutada, ela fala assim, ó, a bala do meu revólver não tem açúcar. O cano da carabina não vai torneira. O nome da música, Falou e Disse. Tá bom? Dê uma olhada que você vai gostar. E é bom que você fique por dentro dos modões. Questão 33. Assinala a alternativa que indica a figura de linguagem presente na seguinte frase. O tempo voa, pois parece que foi ontem que começamos o ano letivo. Quando fala que o tempo voa, nós temos aqui uma metáfora, uma comparação implícita. Por quê? É como se disséssemos assim, olha, o tempo está passando tão rápido que é como se ele estivesse voando. Professor, mas não, por que não é uma comparação? Porque não tem o como. Se falássemos assim, olha, se a questão trouxesse a afirmativa assim, olha, o tempo parece que voa. Aí teríamos uma comparação, tá bom? Metonímia, o que é uma metonímia? É a substituição da parte pelo todo. Então aqui, ó, metonímia. Substituição da parte pelo todo, por exemplo, quero sua mão em casamento. Na verdade, você não quer a mão em casamento, você quer a pessoa inteira. Mas aqui é uma metonímia, substituir a parte pelo todo. O que mais que é uma metonímia? Substituição da marca pelo produto. Por exemplo, traga-me um bombril. Em vez de falar traga-me uma esponja de aço, você fala traga-me um bombril. Trocou a marca pelo produto. Ou então poderia falar assim, olha, traga-me uma gilete, em vez de falar assim, traga-me uma lâmina de barbear. Na verdade, eu acho até que gilete é o nome de quem criou a lâmina, né? E aí ganhou esse nome.
Então, metonímia, ó, substituição da parte pelo todo, da marca pelo produto, do autor pela obra. Por exemplo, li Machado de Assis. Aqui nós temos a substituição do autor pela obra. E, na verdade, você não lê Machado de Assis. Você lê a obra do Machado de Assis. Pegou? Como diz um amigo meu, Machado de Assis já está só o algodão. E também vou trazer um outro conceito de metonímia aqui que é raro, mas vou passar aqui para vocês esgotarem esse assunto, tá bom? É considerado metonímia também a substituição do conteúdo pelo continente. Quando eu falo assim, olha, quero um copo de água. Na verdade, você não quer um copo de água. Você quer a água do copo. Então, eu troquei o conteúdo pelo continente. Tá bom? É isso. Então, aqui nós temos a metonímia. Falei de metáfora. Agora, o que é paradoxo? Vou apagar esses conceitos aqui de metonímia para eu explicar para você o que é o tal paradoxo. Para você voar abaixo nas provas. Ninguém te segura. Tá vendo aí, galera? Como é que estudar por questões é algo bastante interessante? O estudo por questões, ele é mais produtivo ainda que o estudo teórico. Na sua prova vai cair questões. Não é teoria. Teoria é importante, sim. Mas o ideal é que você estude 80% de questões e 20% de teoria. Aí ninguém te segura. Paradoxo. O que é um paradoxo? Essa figura de linguagem aqui, ó. Legal demais, paradoxo. Paradoxo consiste em ideias contrárias, aparentemente sem sentido, em um mesmo período. Vou repetir. Ideias contrárias, aparentemente sem sentido, no mesmo período. Entendeu? Se eu falar assim, olha, o amor é fogo que arde sem se ver. Quem falou isso foi Camões. Aqui nós temos um paradoxo. Se falar assim, olha, o amor é ferida que dói e não se sente. Ah, professor, gostei desses exemplos, sabe? Mas eu queria algo mais próximo de mim. Tá bom. Tem uma música muito famosa da dupla Chitãozinho e Chororó que se chama Evidências. Ela é repleta de paradoxos. Olha como que a música conversa. Olha como que a música começa. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque te amo. Paradoxo. Quando digo que não quero mais você, é porque te quero. Entendeu? Então, vamos dar esse exemplo aqui nesse hino do Brasil, que é Evidências. Quando digo que deixei de te amar, é porque te amo. Eita modão, tá vendo? Você, além de aprender português, você aprende a ficar por dentro das modonas de viola. Então aí, ó, paradoxo. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque te amo. Beleza? Cuidado! A prova vai tentar confundir você em relação ao paradoxo e à antítese. Antíteses são ideias contrárias em períodos diferentes, tá bom? Então aqui, olha, homem, vou até colocar o separador aqui, ó, para você não confundir. Esses exemplos de cima aqui são exemplos de paradoxos. Esse aqui agora é antítese, olha o homem. Homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Se eu não estiver enganado, quem falou essa famosa frase foi o Rousseau. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Olha, bom e corrompe são ideias contrárias em sentidos distintos.
Viu como que é próximo a antítese do paradoxo? Se eu falasse assim, olha, o homem é bom e mal, nós temos aí um paradoxo. Se eu falo o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, antítese. Lembre-se disso, antítese é uma antitese, ou seja, é uma contrariedade de uma ideia que já foi dita, tá bom? Então, você vai ver muito antítese em um estilo de época chamado barroco. O barroco é cheio de oposições, cheio de antíteses. Cheio de antíteses. Então, céu e noite, céu e terra, dia e noite. Então, isso é antítese. Então, eu falei lá no início que o paradoxo são ideias contrárias aparentemente sem sentido. Por que aparentemente? Porque quando você analisa o contexto, o paradoxo vai ter uma explicação. Olha aqui, ó. Quando digo que deixei de te amar, é porque te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque te quero. Aí a música fala assim, ó, mas na verdade é porque eu sou um louco por você. Então, o que a música quer dizer? Quando a pessoa está apaixonada, ela fica cega, ela fica sem sentido, tá bom? Tá pensando que português também não é conhecimento? E aí vou detalhar para vocês aqui agora essa tal de ironia. O que é uma ironia? Ironia. Nós já temos muito contato com a ironia no dia a dia em si. O que é ironia? Ironia é quando algo é dito, quando algo é falado, porém, com a intenção contrária. Com a intenção contrária. Se eu falar assim, olha, bonito, né? Não deixou suco para mim. Nós temos aqui uma ironia. Bonito, né? Deixou nada de suco para mim. Quem falou isso aqui achou bonito? Não, ele tá possesso. Mas é uma maneira irônica de dizer. Em relação a times de futebol também rola muita ironia. Quando alguém diz assim, nossa, que alegria, você deve estar muito feliz, seu time perdeu de novo. Então aí nós temos uma ironia. Quando a sua mãe está limpando a casa e você entra, ela fala, ei, beleza, sujou a casa toda. Ela achou isso beleza? Não. Ironia. É dizer algo com uma intenção contrária. Os homens, quando saem para jogar futebol e marca de chegar em casa 8 da noite, mas ele fica na resenha e chega só às 10. Aí quando ele chega, a mulher tá assim, olha de braço cruzado e batendo com o pé no chão. Ela não precisa falar nada. Mas aí ela vai e bate palminha. Ela tá batendo palma de alegria? Não, é ironia. Mas é claro que isso não acontece no mundo real, né? Porque nós homens somos uns santos. E prosopopeia? O que é prosopopeia? Prosopopeia é o mesmo que personificação. Personificação é a atribuição de características humanas a seres ou objetos que não têm vida. Por exemplo, a fome caminha pelo mundo. A fome caminha pelo mundo. Então aqui nós temos uma prosopopeia. É a atribuição de características humanas a seres que não têm vida, tá bom? Então, outro exemplo, poderia falar assim, nossa, a gasolina me assaltou hoje por causa do preço, tá bom? Só a título de curiosidade, o contrário de prosopopeia, viu, é zoomorfização. Zoomorfização. Pode anotar. O que é zoomorfização? Zoo quer dizer animal, morfo quer dizer forma. Então, o que é zoomorfização? Transformar seres humanos em características animalescas. Tem uma obra literária chamada O Cortiço, de um autor chamado Aloysio de Azevedo, que ele traz muita zoomorfização. Ele fala assim, ó, por exemplo, tal personagem tinha uma anca grande, quem tem anca é animal. Tal personagem fungou, urrou, grunhiu, latiu. Então, zoomorfização, atribuição de características animalescas a seres humanos. E o que é personificação?
Atribuição de características humanas a seres que não são humanos. Aprendeu isso aí, não tem quem te segura, não. Beleza? Questão 34. Assinale a figura de linguagem que apresenta um exemplo adequado. Então, o que nós temos aqui? Pleonasmo. A vida é um beco sem saída, não. Aqui nós não temos um pleonasmo, nós temos uma metáfora, tá bom? Metáfora. O que é um pleonasmo? É uma repetição desnecessária. Sair para dentro, sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Tudo isso é pleonasmo. É uma repetição desnecessária. Metáfora. Caía e levantava, levantava e caía. Aqui, olha, nós podemos ter, por exemplo, uma antítese, caía, levantava e caía. Nós podemos ter aqui, olha, uma assonância, que é a repetição de vogal, tá bom? E caía, levantava. Nós poderíamos cair, levantava. Então, aqui, ó, esquece a ideia da antítese. Deixa só, é porque inicialmente eu tinha lido caía, levantava e caía, não. Se fosse caía e levantava e caía, teríamos uma antítese, mas aqui não tem antítese. Aqui, olha, caía e levantava. Nós podemos falar que temos uma anáfora. O que é anáfora? Repetição de uma expressão no início das frases. Por você, eu dançaria tango no teto. Por você, eu limparia os trilhos do metrô. Por você, eu iria a pé do Rio a Salvador. Gostou? Então, isso aí seria um exemplo de anáfora. Anacoluto. Anacoluto vai ser quando a ordem da oração ela vem modificada para gerar uma ênfase. E essa vai ser a nossa resposta. Letra C. Empregadas. Quem pode ter criados hoje? Então aqui, olha, mudou a ordem. Colocou um termo solto aqui para enfatizar. Eu poderia dar um outro exemplo. Eu poderia falar assim, olha, vou dar outro exemplo aqui, olha. Eu, vírgula, sujeira, incomoda demais. Sujeira me incomoda demais. Beleza? Então, sujeira, eu poderia falar sujeira, me incomoda demais. Nós temos um anacoluto. Então, o anacoluto é quando você modifica a ordem da frase. Por exemplo, coloca um termo solto, geralmente no início, para enfatizar. Loucuras da literatura, tá bom? Poderia falar assim, olha, nada daquelas coisas importam a mim, tá bom? Silepse. Nós temos aqui... O que é silepse? Aqui, olha, quando fala somos todos brasileiros, nós não temos uma silepse, nós temos uma elipse. Quem que somos todos brasileiros? Nós. Elipse é a omissão de um termo na frase. Silepse é quando há, por exemplo, uma omissão de um gênero. Aqui, olha, vossa excelência está cansado. Vossa excelência está cansado. Isso é silepse de gênero. É a concordância com o gênero. Olha, excelência é uma palavra feminina, mas cansado aqui, olha, o gênero masculino prevaleceu. Suponhamos que estivesse falando com alguém masculino, do sexo masculino. Então isso é silepse. Silepse é a concordância com o gênero. Tem silepse de pessoa também. Então, é isso aí. E metonímia? É a substituição da parte pelo todo, do autor pela obra, da marca pelo produto, do conteúdo pelo continente. Por exemplo de metonímia é a parte pelo todo. Quero sua mão em casamento. Do autor pela obra, Li Machado de Assis. Da marca pelo produto, quero um bombril em vez de uma esponja de aço. Tá bom? A plateia era uma confusão. Nós não temos uma metonímia aqui, nós temos uma metáfora. Beleza? Questão 35. Em todas as opções a seguir, há um exemplo do tipo de linguagem figurada colocado no início. Assinale a frase em que esse exemplo está correto em relação à figura. Sinestesia. De longe podia-se ouvir o pálido ruído das manifestações. Já achamos nossa resposta. O que é sinestesia? É a mistura de sentidos. Quais são os sentidos que nós temos?
Visão, paladar, tato, olfato, audição. E as mulheres têm um sexto sentido para saber se nós homens estamos fazendo besteira. Então aqui, olha, meu filho, vá... Outro exemplo, viu, de sinestesia. Vá comprar cheiro verde. Vá comprar cheiro verde. Comprar cheiro, sinestesia. Se eu falar assim, olha, seu perfume cheira ao amor, nós temos sinestesia, tá bom? Sinestesia é a mistura de sentidos. É estranho mesmo, é uma figura de linguagem um tanto quanto estranha, mas tá certo. Cheiro verde aqui é cebolinha, viu? Na região nossa aqui, Minas Gerais, a gente chama cebolinha de cheiro verde. Mistura de cebolinha com coentro e vira aquela coisa toda. Então, letra B. Ninguém ouviu os gritos da vítima, embora a noite estivesse silenciosa. Olha, gritos e silêncio, nós temos aqui uma antítese, que consiste em ideias contrárias em períodos diferentes. Letra C, ironia. Quem dera os políticos dessem mais atenção às reclamações dos eleitores. Não. Aqui nós não temos uma ironia, não. Tá bom? Na verdade, nós não temos nada aqui, né? Quem dera os políticos dessem mais atenção às reclamações dos eleitores. Não, nem figura de linguagem tem aqui. Só se forçasse mesmo a barra para tentar encontrar uma figura aí. A lua abriu sobre as ondas a sua cortina de prata. Que lindo. Aqui nós temos uma metáfora, não é hipérbole. Hipérbole é um exagero, uma expressão exagerada. Tá bom? Já te falei mais de 1000 vezes para calar a boca. Isso é hipérbole. Eufemismo. Vamos ver. E isso foi repetido 1000 vezes. Aqui, olha, um exemplo de hipérbole nas últimas eleições, mas nada foi feito. Eufemismo é uma expressão usada para suavizar algo em um contexto desagradável. Para não falar, tal pessoa morreu, foi morar com Deus, descansou. Entendeu? Ah, fulano é mal pagador, fulano é inadimplente. Tá bom? Então é isso aí. Resposta letra A. De Atlético, o melhor time do mundo.